Salve, salve traders! Vamos para mais uma análise semanal. Espero que todos tenham uma ótima semana. Vamos lá começar a análise completaça aqui para vocês. Então vamos começar com o BTC, o famoso BTC, ok? Vamos começar com a análise macro do BTC. Então vamos aqui para o gráfico mensal para visualizarmos de uma maneira melhor. No meu canal do Telegram eu já mandei essa análise aqui de maneira antecipada, antes do YouTube, beleza? Então aqui nós temos uma região do mensal bastante importante que o Bitcoin acabou de tocar, é a região dos 90 mil dólares que ele voltou a buscar, e temos aqui uma possível região que ele pode chegar, uma região de liquidez externa, certo? O Bitcoin já veio respeitando regiões mensais altistas lá atrás, então para buscando do IRL para o ERL, certo? E aqui está acontecendo algo mais interessante ainda, que além do Bitcoin ter tocado nessa região, ele ainda não confirmou uma alta, mas ele confirmou uma divergência. Com qual moeda? Confirmou a divergência com o Bitcoin. Percebam que aqui já teve uma divergência entre esses dois ativos, ó. Aqui já teve uma divergência entre esses dois ativos, onde aqui tem um fundo mais alto e aqui um fundo mais baixo. Então já temos uma divergência entre esses dois ativos. Aqui eu estou esperando um deslocamento desse mercado para cima, confirmando para mim a sua tendência de alta. O que é que temos aqui de ruim, né? que nos impede de já acreditar numa alta no Bitcoin nesse exato momento? O que impede é o seguinte: o Bitcoin está preso numa matriz PD Array também, que no caso é essa liquidez interna que ele veio topar e ele ainda não rompeu ela, né? Além dessa, ele ainda tem uma aqui mais em cima. Então, para acreditarmos que o Bitcoin vai subir, ele tem que romper isso aqui com toda a força para depois fazer pullback e continuar a sua alta, ok? Então, a minha visão do Bitcoin é de alta, porém, ele ainda tem que confirmar para mim essa alta de maneira forte e sinalize para a gente que agora vai subir, ok? Então, essa é a minha visão do Bitcoin. Vamos agora para o próximo. O próximo, EURUSD. Vamos lá. No EURUSD, nós temos algumas regiões que foram respeitadas já, semanais, certo? Ele já capturou essa liquidez externa. Estou analisando agora com vocês. E vamos lá. Ó, o que foi que aconteceu aqui com o EURUSD? Ele capturou essa liquidez externa. Só que o que aconteceu? Ele acabou fechando acima desse ponto de oscilação. Acima dessa liquidez externa, o mercado acabou fechando acima. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que uma alta está por vir, certo? A partir desse fechamento acima desse ponto de oscilação. Porém, ele ainda tem uma barreira nessa área para vir pegar. Então, ainda tem uma matriz PT Array acima para vir buscar. Então, mesmo que ele tenha terminado aqui fechado acima, se essa vela aqui fechar abaixo, ele já vai indicar uma tendência de baixa mais forte, ok? E aí sim a gente vai ter uma confirmação de baixa ainda mais forte e podemos procurar mais vendas do que compras nesses casos, certo? No caso do EURUSD é isso. No caso do GBP-USD já é um pouco diferente. Por quê? O GBP-USD acabou fechando muito abaixo. Então, fechou aqui, ó, fechou acima e a próxima vela já confirmou fechando abaixo. Então, no caso do GBP-USD, a gente já tem uma venda mais bem definida do que o próprio euro. Então,
O GBP está dizendo para a gente que a venda é melhor nesses casos, certo? O GBP/USD está até com a venda com duas matrizes PD Array, que é um breaker junto com um Fair Value Gap. Então, um breaker junto com um Fair Value Gap. Isso aqui é bastante interessante e possui bastante força. Lembrando que durante a semana nós não temos... Vamos olhar o calendário aqui para ficar algo mais fácil de entender. Durante a semana nós temos uma segunda-feira sem notícias, o que significa uma segunda-feira de consolidação ou de acumulação ou de consolidação, né? Uma segunda-feira sem fortes movimentos. Na terça-feira a gente já pode ter aí uma expansão, certo? Então a gente já vai ter aqui uma manipulação na terça-feira, e para vocês verem como o calendário econômico é bastante importante. Na terça-feira a gente já tem uma manipulação, e na quarta-feira vocês podem ver o quanto de notícia tem forte na quarta-feira, que tecnicamente, de acordo com o próprio CT, pode indicar uma expansão do preço, certo? Uma expansão, e na quinta uma continuidade para na sexta haver o fechamento, certo? Então é basicamente isso. Voltando ao mercado, então aqui nós temos uma segunda-feira de consolidação, provavelmente é isso que vai acontecer, para haver uma manipulação na terça e depois uma expansão na quarta, continuação na quinta e fechamento na sexta, certo? Então vejam aqui o que aconteceu. Segunda-feira, acumulação, por exemplo, acumulação. Terça-feira, manipulação. Quarta, expansão. Quinta, expansão. E sexta, fechamento. Então pode acontecer isso nessa semana que está por vir. O próximo ativo que vamos analisar é o SHA-USD. O SHA-USD também tem que haver um contexto maior nele. Por quê? Vamos lá, vamos começar do maior. O SHA, na real, ele chegou numa matriz PD Array do time frame mensal. Então ele chegou numa região mensal, acabou confirmando essa região mensal e aparentemente está indo buscar a liquidez externa. Aparentemente está indo buscar a liquidez externa. O que acontece aqui? No diário, ele já tinha confirmado a sua alta, certo? Então, aqui temos uma liquidez, um topo que você pode ver que caiu com muita força, que acaba sendo um buy side, né? Aqui ele já fez uma matriz indicando uma alta. Eu enviei essa análise antecipada no Telegram. Então ele indicou uma alta através dessa matriz PD Array, buscando a liquidez externa aqui acima. Mas o SHA aparentemente está vindo buscar esse buy side junto com essa liquidez externa no topo. Então pode ser que essa segunda-feira essa vela não movimente tanto do SHA para criar uma matriz nessa região, mais ou menos, para que a gente tenha uma matriz e busque uma alta no SHA. Eu acredito que a alta é mais favorável do que a baixa, tendo em vista de que ele acabou buscando uma matriz de tempo gráfico muito grande, no caso do mensal, e ele acabou confirmando essa alta no tempo gráfico menor, que foi o diário. Então a gente tem essas duas regiões aqui que o mercado pode vir fazer pullback e buscar até chegar no seu alvo, que é os 2.789,98. Então é isso a minha visão que eu tenho para o SHA. Vamos agora para o próximo ativo. Aqui eu vou analisar os principais ativos, tá? Aqui tem o SHAG. Vou analisar o SHAG para vocês. O SHAG. Primeiramente, vamos colocar o SHAG no mensal. Vamos analisar sempre do macro para o micro. O que aconteceu com o SHAG no mensal? Ele já tinha indicado uma reversão, né? Ele já tinha negado esse topo, depois negou esse topo
indicando uma reversão. Porém, na semana passada eu tinha marcado uma região semanal no Shag, a qual ele brigou muito para respeitar ela, mas acabou rompendo, que é essa região aqui. Então, no caso do Shag, ele acaba se alinhando com o SHA-USD, né, que esses são dois ativos bastante aliados. Então, o Shag acabou rompendo essa região a mais dos 50%, acima dos 50%, confirmando uma alta. Já no diário, a gente não tem nenhuma confirmação no momento que essa alta vai dar continuidade, certo? E também não temos nada para atrapalhar o Shag no semanal para passar para cima, certo? Porque a região semanal que ele pegou aqui, ele já respeitou. Então, pode ser que a gente tenha realmente uma virada aqui do Shag para uma alta. Igualmente, o SHAO, uma continuidade para alta. Próximo ativo, o STCAD. O STCAD. O STCAD ele já tinha respeitado uma região semanal. Aqui, através dessa vela. Porém, ele acumulou bastante e acabou não buscando a liquidez externa. Então, o que é que eu procuraria nele agora? Opa, acabei errando aqui. O que eu procuraria no STCAD a partir de agora? Como ele, na semana passada, já rejeitou bem esse Fairvalue Gap aqui, essa matriz, no 4 horas, a gente vê que teve bastante respeito também por parte desse ativo por essas regiões. Então o mercado chegava nessas regiões e já respeitava. Então, como vocês podem ver, o mercado foi subindo e rejeitando essas regiões. Aqui eu estou pela espera de uma formação de mais um de 4 horas, que ele não formou ainda. Vocês podem ver que ele acumulou aqui. O mercado acumulou essa região. E houve uma manipulação para baixo. E agora vai dar uma continuidade, uma expansão para cima, muito provavelmente. Principalmente para buscar essa liquidez externa mais acima, que no 4 horas não desenvolveu força na semana passada. Desenvolveu força nessas regiões aqui, obviamente, mas não deixou nenhum rastro para que a gente pudesse ter uma confirmação logo. Então vamos esperar passar segunda-feira para ver se algo acontece, para que a gente tenha essa informação, né? Temos aqui o STJPY, que também já respeitou a região de matriz PD Array, que foi essa aqui embaixo. Essa aqui embaixo, porém, ele rejeitou esse topo no semanal. Então, rejeitou esse topo no semanal, eu já estou de olho no seguinte, que ele provavelmente vai cair para esse fundo. Isso de acordo com o semanal. Além disso, no diário ele também tinha rejeitado essa vela e rejeitou novamente esse topo criado, esse ponto de oscilação criado. Você pode ver que aqui é um topo e um fundo. Criou um topo, só que esse topo ele rejeitou. Então, está demonstrando muita fraqueza o dólar nesse momento. Vamos ver se isso é o que vai se cumprir durante a semana. Mas acredito que pela essa rejeição ele pode vir a cair. Óbvio que essas análises podem mudar, mas ele já pegou a liquidez externa que tinha que ter pego. Ele tinha rejeitado essa região mensal aqui abaixo, não criou outra, nem semanal, criou essa, né, semanal, mas no diário não criou nenhuma outra. Próximo ativo, o STCHF, eu analisei, mas eu vou pular para análises de índices, certo? Que a maioria está à espera. Vamos começar com a Nasdaq. A Nasdaq, na semana passada, ela foi um ativo que deu muito bom
para queda, certo? Quem pegou queda no Nasdaq semana passada se deu muito bem. Eu não peguei porque não deu uma configuração muito boa. Porém, olhe como você tem um operacional mais simplificado é bom. Primeiro que aqui a gente vê, através de uma figura gráfica, que o mercado já está perdendo força. Isso daqui já é nítido, né? Isso aqui já é bastante visível. Então o mercado já está perdendo força. Só que o que me deixa mais tranquilo é que ele já topou numa região mensal, ou seja, pode ser que a Nasdaq comece igualmente um ciclo de alta, essa semana. Então vamos para o diário para ver o que ela está fazendo. Pronto. Então percebam, a Nasdaq já topou na região e rejeitou a região. Talvez até capturou a liquidez desse triângulo aqui, através desses fundos, que eram fundos relativamente iguais, né, chamados de Relative Equal Lows. Então ele acabou capturando esses fundos e agora pode ser que comece uma alta, mas para isso ele tem que passar pelas barreiras, né, que foram criadas. Então ele tem que passar por essa barreira aqui sem sofrer nenhum tipo de dano, que senão se torna perigoso qualquer entrada comprada com a barreira aqui acima. Então é esperar, ver como é que vai se movimentar. Vai ser uma semana bastante movimentada, então as velas vão se expandir bastante e procurar entradas cautelosas, certo? Agora, no US 500, que eu vou botar agora para vocês, deixa eu só ajeitar isso aqui. No US 500, o negócio já é outro. Por quê? Ele acaba que não cria nenhuma matriz mensal igual a Nasdaq. Ele não tem nenhuma matriz mensal aqui. Agora, no semanal ou no diário, ele acaba capturando esse fundo aqui de liquidez. Ele capturou primeiramente esse fundo, eliminando os stop losses das pessoas, do pessoal, né? E acabou capturando esse fundo, porém fechando acima, indicando uma possível reversão para essa região aqui de buy side mais acima. Então, ainda assim se alinha com a Nasdaq, mesmo que não tenha uma matriz PD Array mensal nessa parte, nessa região. Agora, quando falamos de US 30, o que é que temos? Aqui já está a análise já pronta. O US 30 a gente tem, ó, por exemplo, ele fechou abaixo, aqui, fechou abaixo dessa região, indicando força vendedora nesse momento ainda, e tem duas regiões semanais mais acima. Mesmo assim, ainda está se alinhando. Por quê? Porque o mercado pode vir a fazer uma correção para essa região, inverter e continuar o seu fluxo de baixa. Então, isso pode ainda assim acontecer. Claro, temos duas regiões aqui traçadas. Então, tanto essa região mais abaixo quanto essa aqui mais acima podem ser mitigadas para acontecer a venda, certo? Vou mostrar para vocês no semanal, que é melhor. Então, aqui no semanal dá para ver de uma maneira mais tranquila essas matrizes. Então, tá aqui. Então ele tem ainda essa barreira para passar. No diário não tem informação de nada. Então é basicamente isso. Então vamos esperar. Claro que ele pode capturar esses dois fundos, fechar acima e começar uma reversão muito forte. Aí sim pode ser oportunidades compradoras,
para o S30, mas até o momento é tudo venda, ok? E para fechar com chave de ouro, vamos para o DXY. O DXY na semana passada, ele chegou bem perto, triscou numa região que eu tinha marcado. E era uma região bastante forte, talvez por isso que ele rejeitou. Então, eu tinha esse breaker aqui e tinha essa região aqui acima. Isso no semanal, né? Isso no semanal. Então, deixa eu alterar aqui. Pronto. Então, tínhamos duas regiões. O mercado chegou pertinho, ele desceu aqui, caiu com muita força. Chegou perto, quase triscou e já continuou a sua alta. Então, o dólar está realmente numa tendência de alta bastante forte. Isso eu não tenho dúvidas. E ele continua nessa tendência muito forte. Por quê? Continua fechando acima. Isso daqui é nítido. Continua fechando acima. E continua deixando regiões abaixo, demonstrando força de alta. Então, ainda assim, continuo com a minha visão de que o dólar está numa tendência de alta. Mesmo que ele tenha deixado esses dois fundos aqui iguais, né, que seria liquidez, mas ainda assim, como essa liquidez está bastante distante, pode ser que o mercado não venha buscar agora, pode ser que ele capture a liquidez de lá de cima primeiro, então ele venha, caia e depois continue. Após essa continuação, ele pode vir capturar essa liquidez e começar a subir novamente. Então isso sim pode acontecer. Ou caso venha uma notícia, obviamente pode acontecer também, cair direto e começar a subir, certo? Como também pode haver uma criação de uma nova estrutura aqui, de uma nova estrutura de continuidade, e ele faça um pullback nessa criação dessa estrutura de continuidade, ok? Mas, então, a minha visão para o DXY continua sendo de alta, tanto para uma região do diário, quanto para uma região do semanal. Essa é uma visão que eu tenho, certo? E foi isso, essa é a análise dos ativos que eu tenho para a semana, que eu estou de olho, certo? Estou muito de olho no BTC, porque é um tipo de moeda, de criptomoeda, né? Um tipo de mercado que tem bastante volatilidade, então quando é para entregar, entrega, e é muito bom, porque você vê uma criptomoeda que em pouco tempo, em 21 dias, sobe em torno de 16%, cai em torno de 15%, e é assim, numa retraçãozinha já faz seus 4%. Então, são boas oportunidades que podem causar o Bitcoin. Além do mais, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui abaixo está apoiada muita liquidez, mas é muita liquidez nessa região abaixo. Então, vocês podem ver aí fundo. Então, tem muito stop loss aqui, não é à toa que o mercado captura esses fundos iguais, já retrai e começa a subir. Então, vem para um fundo e começa a capturar e subir. Então, aqui esperar uma confirmação para que assim possamos fazer operações compradas no Bitcoin. A minha visão é compradora. Pode ser que ele caia nessas regiões aqui em cima? Pode sim. Pode ser que o Bitcoin venha, caia e inverta para continuar o seu fluxo. Tanto nessa região, quanto nessa região. Então, pode ser sim que isso aconteça, isso pode acontecer de qualquer maneira, mas eu estou com a visão compradora. E é isso, se inscreva no canal, me dê aqui nos comentários sugestão de vídeo, se vocês querem um vídeo explicando sobre o ICT, sobre Qzone, sobre Judas Swing, sobre CRT, qualquer coisa. Estudei bastante sobre o ICT
continuo estudando até hoje, mas vocês aprendem, eu aprendo, e a gente consegue trocar conhecimento e melhorar cada vez mais o mercado financeiro, que é algo que a cada ano que passa, a cada mês que passa, é muito mutável. E é isso, deixo